A paz de Yahshua, louvado seja o nome do Pai, o glorioso, o majestoso. A carta à igreja de Tiatira encontra-se no livro de Apocalipse. É a quarta das 7 cartas. Ela elogia as obras, o amor e a perseverança da igreja, mas repreende por tolerar o falso ensino de uma mulher, Jezabel, que induzia os fiéis à imoralidade sexual e ao consumo de alimentos sacrificados a ídolos. A mensagem do Espírito Santo é um chamado ao arrependimento, com uma promessa de recompensa para os fiéis que perseverarem até o fim. Elogios à igreja. Obras. O Espírito Santo reconhece as obras, o amor, a fé, o serviço, a perseverança da igreja de Tiatira, destacando que as últimas obras eram maiores do que as primeiras. Perseverança. A igreja também é elogiada por seu amor, fé e perseverança. Repreensão e advertência. Tolerância a Jezabel. O principal ponto de crítica é a tolerância a uma mulher que se dizia profetisa, mas cujos ensinamentos levavam os servos do Altíssimo à imoralidade e ao paganismo. Perigo do falso ensino. Jezabel é associada a um falso ensino que explorava a ganância material e defendia que a experiência com o pecado era necessária para vencê-lo. Advertência divina. O Espírito Santo ameaçou o julgamento se não houvesse arrependimento, mas também prometeu recompensa aos que não aceitassem o ensino maligno de Jezabel. Promessa para os vencedores. Autoridade. Aqueles que vencerem e guardarem as obras do Espírito até o fim receberão autoridade sobre as nações. Estrela da manhã. Os vencedores também receberão a estrela da manhã, que pode simbolizar um vínculo direto com o Espírito Santo. Glória, 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 Yahweh, que de várias maneiras tem passado para nós a sua vontade através dos seus ensinos. E aquele que é filho de verdade recebe seu coração e, crendo, vai praticar, aplicar em sua vida. A palavra é clara quando diz: aquele que perseverar até o fim, ou seja, aquele que se manter na oração, no jejum, na palavra, esse vai ser salvo. Esse vai ser levado pelo Espírito Santo até as nuvens para estar com Yahshua, o nosso Salvador. O Pai diz na sua palavra que Ele é santo. Importa que nós
tenhamos uma vida santificada, significando uma vida separada para relacionar com o Santo. Ele é o poderoso, Ele é Pai de verdade. Espera que nós se esforcemos para sermos filho de verdade. Filho de verdade é aquele que ouve a voz do seu Pai, que recebe em seu coração os ensinamentos do seu Pai. Por isso, precisamos estar alertas acerca do falso profeta, a besta, o anticristo, porque já está entre nós. Todos aqueles que fazem oposição à verdade, eles têm o espírito do anticristo. E a palavra diz para nós vigiarmos, para não sermos influenciados pelo mal. A hora é agora. Infelizmente, muitas pessoas que se dizem ser da luz não conseguem enxergar quando o inimigo se manifesta numa pessoa através da mente e do coração, apresentando obras malignas para derrubar o próximo, para enfraquecer o próximo, para fazer o próximo desistir da fé e, por conseguinte, perder a salvação. A hora é agora que precisamos entender que melhor é obedecer do que sacrificar. Temos que somente ouvir a voz do Espírito Santo, pois Ele está em nós, Ele habita em nós, mas nós temos que dar lugar a Ele. E para Ele se manifestar em nossas vidas, temos que estar com a vida santificada. A palavra diz, santificai, porque amanhã farei grande obra no meio de vós. Está escrito isto. E esta mensagem, este ensino, este aviso, essa advertência, essa orientação, esse mandamento, essa ordenança do Pai, é para se colocar em prática. Temos que ter uma vida santificada. Temos que ser exemplos dos fiéis para poder trazer outros mais para o reino, para a presença do nosso Pai. Porque muitos têm andado segundo o seu coração e causado escândalos. Mas a palavra nos adverte: ai daqueles que são causadores de escândalos. Portanto, cuidado, porque o que o homem semear também colherá. A hora é agora. Temos que estar atentos espiritualmente para poder, através do dom do discernimento, saber que espírito está na mente e no coração do próximo, ou do nosso próprio irmão, que está ao
nosso lado. E nós precisamos entender que pelo Espírito saberemos qual é o Espírito que dirige o nosso irmão. A hora é agora. A palavra diz que nós temos que estar submetidos ao Espírito Santo. E aquele que está submetido ao Espírito Santo, ele vai procurar crescer na graça e no conhecimento, se fortalecer, se edificar na palavra. Está escrito: examinai as Escrituras Sagradas, porque fala do Pai, e fala do Filho, que é o nosso Salvador, e precisamos ter conhecimento. E quanto mais nós tivermos conhecimento do que o Pai pensa de nós e o Filho pensa de nós, vamos estar tranquilos se nós estivermos fazendo o dever de casa. A hora é agora, o momento é chegado. Só fica perturbado quem está devendo e procura-se esconder-se da presença do Pai. Exemplo: Adão e Eva se escondeu porque transgrediram uma ordenança divina. E quantos de nós temos transgredido uma ordenança divina e não temos se arrependido para novamente voltar à comunhão com o Pai? Muitos têm acumulados pecado sobre a sua cabeça, e depois ficam se queixando, murmurando, reclamando, dizendo que há um fardo pesado nos meus ombros. E a palavra diz: porque se queixa, os homens se queixam dos seus pecados, os pecados é que tornam-se um peso na vida do homem. E para nós termos uma vida leve e livre na presença do Pai, para o adorar Espírito e em verdade, nós temos que entender que temos que andar e viver segundo o Espírito, porque senão vamos pecar, vamos vacilar. Mas a palavra diz: o homem que pecar, esse morrerá. Não quer se arrepender não? Vai morrer. O salário do pecado é a morte. Em primeiro plano, a morte espiritual. Essa pessoa, ela vai se afastar do Criador, vai sair da presença do Criador por causa do pecado. Porque a partir do momento que o homem comete pecado, o homem se sente envergonhado. Lembra de Adão e Eva se esconderam, porque olharam para si e viram que estava nu, no espiritual e no fisicamente, mas logo se esconderam, porque o Pai se dirigia para os visitar, mas a palavra diz que desta vez foi diferente. O Pai chamou: Adão, onde tu estás? E Adão apareceu e disse: a mulher que tu me deste me fez pecar. E a Eva, para não ficar por baixo, disse: foi a serpente que me enganou. Cuidado, irmão. Tudo que você semear é você mesmo que vai colher.
O Pai diz: todas as almas são minhas. Mas a alma que pecar, essa morrerá. Então, é preciso haver o arrependimento de pecado antes que a morte venha e trague a você e você vá para a eternidade sem paz e sem salvação. A palavra diz: todos os espíritos, que seja dos justos, dos ímpios, comparecerão diante do trono do Criador para serem julgados. É claro, o Espírito dos justos receberão a boa notícia: entrai na glória eterna, a morada estará, podem ir. Vocês, eu os conheço, mas o espírito dos ímpios vai ser dito a eles: não vos conheço, malditos para o fogo eterno. Olha, agora o momento é chegado. Quem tolera os ensinamentos de Jezabel está dizendo que é fraco espiritualmente, pois a palavra diz: vai na tua força. Combate os medianitas, combate a Jezabel, o ensinamento ou qualquer outra coisa que bate de frente com a verdade ou se opõe à verdade. A palavra diz: resisti o mal, resisti o ensinamento maligno. Quanto estão vivendo os ensinamentos malignos, ensinamentos carnais de homens que são amantes de si mesmo, que têm nos seus corações o amor ao dinheiro e que não estão se importando com as ovelhas. Quantas ovelhas sendo levadas por Satanás porque não tem alimentação decente. Por isto é preciso nós nos posicionarmos e não tolerarmos nem na nossa vida, nem na vida do nosso irmão, nem dentro da congregação, nenhuma heresia, nenhum falso ensino. Pois a palavra diz que fomos chamados para transformação. E precisamos transformar a vida dos nossos irmãos através da entrega da verdade. Pois está escrito: conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Mas, por outro lado, não é ficar só no conhecimento, tem que aplicar na vida diariamente a verdade, para que as coisas venham acontecer, porque é a verdade que chama o milagre, a verdade chama a cura, a verdade chama o livramento, a verdade que também vai chamar e está chamando para a nossa vida a vida eterna. Mas se nós deixarmos de praticar a verdade, nós perderemos a salvação, a vida eterna, perderemos tudo. E o inimigo vai dizer para você: perdeu. E você vai estar chorando lá no lago de fogo, juntamente com Satanás, o espírito das trevas. A hora é agora
põe tua casa em ordem, senão tu morrerás. A palavra diz: louco, esta noite pedirão tua alma, o que tu tens para quem será? Precisamos obedecer ao nosso Pai, para que possamos permanecer seguindo o nosso Salvador até a vida eterna, pois a palavra diz que não ficará de engano na congregação, não ficará de engano na congregação, porque o Pai mesmo julgará. Portanto, a hora é agora. Precisamos obedecer. Precisamos. Muitas das vezes fica até difícil para nós aturarmos o joio dentro da congregação. Mas lembrai somente o que o Pai fala: a minha graça te basta. Ou seja, fica na graça do Pai, só não deixa ser contaminado pelo joio, só não deixa ser influenciado pelo joio, só não deixa ser conduzido pelo joio, porque senão vai para o lago de fogo, porque um cego pode guiar outro cego. Os dois vão para o lago de fogo. Então abra os olhos, enxergue a verdade e aplique na sua vida para que haja mudança. Mas que mudança é essa? Lembra do episódio em que o Salvador participou? Aquele evento, o vinho acabou e ele transformou a água em vinho. Isso significa que você tem que buscar, na verdade, a transformação da sua vida. É um processo, constante, porque onde há processo, há propósito. E nós sabemos que o propósito de tudo isto é salvarmos o nosso espírito da condenação eterna, do lago de fogo, pois o Pai tem dito na sua palavra que todos os espíritos voltam para Ele, mas somente o espírito dos justos permanecerão na presença dele. E os espíritos dos ímpios serão lançados fora no lago de fogo, serão expulsos e lançados para o fogo que não se apaga e o bicho que não morre, que vai estar o falso profeta, o anticristo, os anjos caíssem. É claro, os espíritos vão estar lá no lago de fogo, pagando a rebeldia que eles praticaram diante do Criador. A hora é agora, momento é chegado. Esforce-se e tem de bom ânimo. A palavra diz: saia da aparência do mal. Aonde tem fofoca, saia. Se o Pai mandar falar alguma coisa, fale, mas saia depois. Pois nós temos que estar submetidos ao Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, para poder agir como instrumento para a glória do Pai. Olha, agora o momento é chegado. Arrependei-vos e convertei-vos dos vossos maus caminhos. Procurai acertar a vida de vocês. Procurai manter a vida espiritual atualizada na verdade, para que
no dia do arrebatamento, você possa ser lembrado. Lembrado pelo Espírito Santo para ser levado na presença de Yahshua, o Salvador, que vai estar nas nuvens, aguardando os filhos da luz chegarem. A hora é agora, amanhã de chegar. Você, irmão, você, amigo, simpatizante, esse que é no canal, lembrar que aquele que abençoar será abençoado, aquele que ajunta também será abençoado, e aquele que é por nós também será abençoado. Então, dê o seu joinha, fortaleça o canal, porque o Pai está de olho em você, e se você abençoar, será abençoado. Compartilhe com todos a verdade, porque tem muitas congregações aí que as pessoas estão vivendo o tal de não tem nada a ver. Então a palavra diz que os maduros, os separados para o pó, serão lembrados para o dia do arrebatamento. Então temos que estar prontos para poder ouvir o chamado do Pai para fazer parte do grande arrebatamento. Então, vigiar. E a palavra diz: cuidado, você que está de pé, cuidado, para não cair, porque muitos têm caído e não têm conseguido se levantar, porque o inimigo tem montado na vida deles e aprisionado eles no pecado, nas coisas erradas. Portanto, cuidado, porque o Pai diz que Ele garante livramento para os que estão nele, com o coração arrependido, se esforçando diariamente para agradá-lo na beleza da sua santidade. Então, até o próximo vídeo, e cuidado com a Isabel, que ela está por aí. Tenha teus olhos abertos. Peça ao Pai o dom de discernimento. Procure enxergar o que está certo, mas também o que está errado. E o que está errado você tem que vigiar para não entrar em tentação. A hora é agora, o momento é chegar. Louvemos ao Pai, grande e poderoso. Louvemos ao Pai, grande e poderoso. E a obra continua. E o Pai vai dizendo, povo meu, marche, avance, porque falta pouco tempo. A hora é agora, o momento é chegado, e glória ao o nosso Pai eterno, que é Pai de verdade, e que Ele tem mostrado a sua bondade e misericórdia para nós, nos abençoando poderosamente. Então, glória ao o nosso Pai eterno, o glorioso.